Bom dia, senador Laércio Oliveira. O senhor atua fortemente na ampliação da produção e do mercado de gás natural. Quais políticas facilitarão a redução do custo do gás para o consumidor e para as empresas? A principal delas, ficar claro que o gás é o combustível da transição energética. E nós vamos viver isso durante os próximos 50 anos. Então, isso precisa ficar muito bem claro. Segundo, as fontes que chegam dessa energia limpa, como tanta gente fala, ela é importante e nós não nos descuidaremos desse cuidado. E o terceiro ponto, indo direto na pergunta que você fez, Simone, concorrência. A gente precisa de um gás competitivo. A indústria anseia por um gás competitivo. Se comparar a realidade do Brasil com o mundo, nós estamos muito distantes de um preço que é o preço que o Brasil precisa para se desenvolver ainda mais. E nós temos uma expectativa de potencial de gás extraordinário nos próximos anos. Então, a entrada de novos produtores nesse mercado, aliado a uma concorrência que vai derrubar o preço do gás, mas não é derrubar para diminuir a rentabilidade de quem veio investir no Brasil, não. Não é para isso, não. É para ampliar a base. Isso vai ser muito bom e vai colocar o Brasil de volta onde ele deve estar, precisa estar e tem todas as condições para estar. Eu sou um defensor intransigente de uma concorrência livre, porque ela vai fazer do Brasil um país muito melhor. O que falta para isso e qual o papel do Legislativo? A gente sabe que faltam gasodutos ainda no Brasil, a infraestrutura. O que o Legislativo pode fazer para ampliar essa infraestrutura e a gente, de fato, conseguir um escoamento do gás, né? Vou falar uma coisa aqui que eu tenho muito orgulho. Eu fui o relator da Lei do Gás. E ser relator da Lei do Gás me fez ter a convicção de que a política pode andar em sintonia com o desenvolvimento do país, olhando as necessidades que o Brasil tem. O Legislativo tem esse compromisso em tentar fazer o melhor para oferecer as condições. Produzir energia no nosso país é muito caro, Simone. E a gente precisa que os investidores tenham conforto, tenham segurança jurídica e tenha todo um ambiente propício para que eles consigam produzir. Então, o Legislativo fez a sua parte com a Lei do Gás, foi um avanço significativo, mas nós temos outras fronteiras a romper. A concorrência é uma delas. Você falou muito bem na questão da infraestrutura. A infraestrutura é um problema que a gente enfrenta. Nós temos muito pouco infraestrutura para escoamento da produção. Nós temos um problema enorme no país que se chama reinjeção do gás. Exato. Então, nós temos três fontes que vão suprir e abastecer o país em torno de 50 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A gente reinjeta quase 50 milhões de metros cúbicos de gás por dia ou mais. Por que a gente injeta? A gente está perdendo riqueza, desenvolvimento, geração de emprego, porque nós não temos infraestrutura. A gente precisa perseguir esse caminho. Existem hoje vários modais que podem se somar para que a gente tenha, de fato, essa riqueza a serviço do desenvolvimento do Brasil. E existe o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM, né? Quais são os impactos esperados, principalmente no Nordeste, desse programa, senador? O PATEM foi uma outra conquista, né? E eu preciso dizer, é uma informação, que eu fui o relator do PATEM também. E o PATEM alinha as condições para que novos investimentos cheguem. Na conversa, a gente percebe que uma coisa está ligada à outra. Se uma acontecer, a outra acontece. O PATEM serviu para destravar uma alternativa contábil para permitir que aquelas pessoas que têm um estoque contábil alto pudessem transformar aquele estoque contábil em investimento para fazer, por exemplo, infraestrutura, ampliar, por exemplo, as suas indústrias de álcool, de metanol, e o PATEM serviu para fomentar esse novo nicho de mercado dentro do ambiente da transação energética. Isso já está acontecendo.
Que bom. Senador, uma última pergunta. O senhor defende também o projeto Escoar, estava falando agora há pouco da reinjeção. Essa reinjeção acaba se tornando um desperdício, né, do gás, né? Ele, para estimular a saída mais rápida do petróleo, que é um combustível mais poluente, se reinjeta o gás por falta de infraestrutura. Como evitar isso? É só a infraestrutura, a construção, o investimento, ou existe alguma outra forma? Aí uma combinação de uma série de fatores. Primeiro, o mercado. Segundo, a infraestrutura, a própria infraestrutura. Para a gente trazer um gás a 200 quilômetros da costa, o investimento em dutos é altíssimo. E aí todo mundo precisa fazer conta. Como eu te disse, o setor de energia é um setor caríssimo. Então, 200 quilômetros de dutos, se a gente for para o estado de Sergipe, nós temos 100 quilômetros de costa para trazer um gás. Nós teremos lá 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O estado de Sergipe precisa trazer esse gás para a costa. Não dá para reinjetar esse gás, porque eu estou falando de desenvolvimento. Então, o investidor analisa aquele cenário, faz a conta e diz assim, eu vou produzir 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia e vou colocar na costa. Tem mercado. Então, o preço é competitivo. Então, essa equação é um desenho que o Brasil começou a pensar e em praticar nos últimos anos, principalmente depois da Lei do Gás. Por quê? Porque a Lei do Gás deixou claro a questão principalmente da segurança jurídica. Quem faz o investimento do tamanho que o setor de energia precisa, é necessário que haja toda uma infraestrutura, não só de burocracia, não só de segurança jurídica, mas de mercado para que isso aconteça. E eu me lembro de uma passagem muito interessante quando eu estava discutindo, e eu fiz lives no Brasil inteiro com muita gente, e eu conversei muito com a indústria. A indústria sofre muito porque o gás pode ser e deve ser, e na minha opinião, pelo meu otimismo, será o principal insumo da indústria se tiver um preço competitivo. Para ter um preço competitivo, a gente precisa de uma oferta grande, porque se eu tiver oferta, eu tenho um preço menor. Se eu tiver um preço menor, eu tenho quem consuma. A indústria, em algumas regiões do país, queima madeira para produzir energia. Por quê? Porque o gás é muito caro. É caro. Então, assim, se eu tenho um mercado que está em sintonia com todas essas regras, nós temos uma condição extraordinária de desenvolver a indústria nacional outra vez. E nas falas que eu tinha com as pessoas discutindo a questão da Lei do Gás, a indústria usava uma máxima que foi repetida dezenas de vezes. E aquilo me motivava muito a seguir em frente com o projeto. Simone, a indústria diz que a indústria vai aonde o gás está. Então, se eu tenho um gás no Espírito Santo, se eu tenho um gás em Sergipe, se eu tenho um gás no Rio, e eu tenho como trazer esse gás para a costa, a indústria ancora as suas plantas no corredor por onde vai seguir a infraestrutura de dutos, porque a energia é o principal insumo da indústria. Se eu tiver um insumo importante como é a energia por um preço em conta, o produto vai chegar na prateleira para a sociedade consumir com um preço muito mais em conta. E esse é o desafio. Perfeito. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. Prazer estar com você.